La manera que Dios está ministrando essa palavra, trayendo lo que Ele está trayendo durante todo este ano, é uma maneira simples. Em que sentido? Eu não quero trazer prédicas aquelas que, uau, Deus mío, no hebraico, no original, dá uma volta com a profecia do Antigo Testamento, com a visão profética, com a aplicação. Não, não é isso. Aonde Deus me está mostrando que nós devemos ir é uma sencillez com profundidade, pero uma sencillez a ponto de que o mensagem que é predicado eu logre entender e pôr em prática. Porque senão não adianta eu acá falar de Deus mío, de muitas coisas e nós não lograrmos pôr em prática. E a palavra não tem sentido. Amém? Então, o que eu predico, o que eu vivo acá é pôr em prática dia tras dia. Mira para uma pessoa que está cerca de vós aí, pastor, não me gusta de mirar as pessoas. Se é sanado a hora dessa síndrome em nome de Jesus. Mira para essa pessoa e habla assim: Deus está vendo se vas a pôr em prática ou se vas a hacerse de Nhambutavan. Amém? Nhambutavan não é uma oração em línguas, verdade? Que Deus te ajude nessa interpretação. Amém? Vamos lá. Então não se trata de uma série mais de mensagens, senão de um estilo de vida de ser creyente raiz parecido com Jesus. Vamos, a palavra diz assim em Lucas 19:11. Como a gente lo escuchava, passou a contar-lhes uma parábola, porque estava cerca de Jerusalém e a gente pensava que o reino de Deus iba a manifestar-se. Onde estou? Perdão. Ok. Perdão. Vou começar de novo. Como a gente lo escuchava, passou a contar-lhes uma parábola, porque estava cerca de Jerusalém e a gente pensava que o reino de Deus iba a manifestar-se em qualquer momento. Assim que les dijo: um homem de la nobleza se foi a um país lejano para ser coronado rei e luego regressar. Llamou a 10 de sus siervos e entregou cada qual uma buena cantidad de dinheiro. Le instruyó: hagan negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos este por rey. A pesar de todo, fue nombrado por rey. Amém? Cierra tus ojos, baja tu cabeça, a cantina pode cerrar as atividades agora. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço por la vida de cada pessoa que está acá, Senhor Jesus. Pero ahora nosotros nos prostramos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Nosotros sacamos la expectativa de la estructura, sacamos la expectativa de la alabanza, sacamos la expectativa de la quejabanza, sacamos la expectativa de lo que un hombre puede ofrecer, pero te pedimos ahora que vos puedas ministrar nuestro corazón de una manera individual. Te pido, Espírito Santo, por la vida de cada uno que está acá. Se há acá coração de pedra, seja transformado em coração de carne, sensível a tu voz. Damos ordens agora, acá no natural, nas regiões celestiais, todo enviado das tinieblas, reconozcan a autoridade que há no nome de Jesus e vai em retirada desse lugar. Nós não autorizamos nenhum intento del maligno em sacar a paz, como na ave de rapina que vem para roubar a semilha que é depositada. Eu declaro acá agora nesse lugar corações como terras fértiles, terras onde vão dar seus frutos a 30, 60, a 100 por 1. Eu declaro que essa palavra venga a ser uma palavra de fácil compreensão e de uma fácil aplicação em nossas vidas. Que pessoas que entraram acá possam sair de acá diferentes do que entraram, transformados por sua palavra em nome de Jesus. Que toda andação desnecessária, todo movimento que não agrade a ti, Senhor Jesus, todo movimento que venga a ser para roubar da atenção ou ser roubada a atenção através de distração com o telefone, distração com pessoas que não estão na casa, distração com qualquer coisa que não venga a ser tu palavra, Espírito Santo. Eu declaro cancelada a hora no nome de Jesus. Queremos sair de acá, Espírito Santo, transformados por sua palavra, não só como um culto de uma maneira religiosa, mas sino que de uma maneira de que nossa vida pueda reflejar o caráter de Cristo. Por isso nós te pedimos que tu presença seja adorada, exaltada nesta manhã, nesse lugar, e aqueles que creem nisso e recebem essa palavra, dá um forte aplauso, Senhor Jesus. Esta palavra está relacionada de como a maneira de viver e agradar a Deus.
O sea, una vida agradable a Dios. ¿Y cómo tener una vida agradable a Dios? Porque yo sé que si ustedes están acá, si nosotros estamos acá reunidos, para eso es porque nosotros ya tenemos el partir de un principio que nuestra vida quer ser y busca ser una vida agradable a Dios. Algum motivo te trajo acá, ou ter uma vida agradável a Deus, ou cambiar algumas coisas, ou deixar outras coisas para fora. Eu não sei qual é a intenção de seu coração, mas eu sei que o desejo que Deus tem para nós é que nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida de uma maneira de agradar a Deus. Esta passagem acá é uma passagem muito interessante, porque é uma parábola. Essa parábola é uma história que Jesus contava para que as pessoas pudieran entender as coisas de uma certa maneira mais fácil. E nesta parábola acá, ela foi escrita por Lucas. Lucas não era um apóstolo direto do Senhor, ele não anduvo diretamente com Deus, ele foi discipulado por alguém e ele escreveu essa carta para um gentio chamado Teófilo. Teófilo era um romano, era um gentio, mas também era para cristianos, para creyentes essa carta, verdade? Pero Lucas era um pesquisador, era uma pessoa que tinha uma formação e então a maneira que ele escrevia as cartas, principalmente esta carta que foi uma encomenda para Teófilo, era uma maneira muito direta e muito intencional. Então, quando ele habla acerca dessa parábola, ele tem um destino, ele não tem um destino poético, como hacían os filósofos naquele entonces, que se paravam em las plazas e aquele que tinha o melhor discurso e tinha mais aplausos era escuchado, sino que ele estava trazendo uma transliteração de uma palavra que foi contada por Jesus. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que vos tenés, pero há algumas versões que o que Jesus habla está em rojo e em minha Bíblia está assim, porque são os discursos, as palavras de Jesus estava em rojo. E era interessante acá, porque esta parábola, de las 10 minas, eu não sei como está em tu versão, ela estava sendo escrita para pessoas que tinham a necessidade de entender quem era Jesus, de entender como era o reino e quando ele volveria. Essa parábola acá, ele habla de nós também, habla acerca de nossas vidas. A Bíblia é atemporal, a Bíblia é mais atualizada que o periódico de manhã. Ela não falha, ela não se equivoca. En ella está e ela é a palavra de Deus. Então, todo o que tenho en ella é aprovado de confiança. E toda essa palavra que tem para ela era para aquele tempo que foi escrito e é para o tempo que estamos vivendo e é para os tempos venideros também. Então, esta parábola acá, ela é muito interessante porque ela traz uma luz aquilo que para eles estava um pouco mareado e para nós muitas vezes também está um tanto quanto mareado. Semana passada nós falamos sobre isso, que Jesus estava andando com os discípulos em Cesareia de Filipo e perguntou para os discípulos: "Que disse a gente que eu sou?" E eles estavam em Cesareia. Onde estavam eles? Cesareia é a cidade de César. Então, se eles falassem que Jesus era o rei, eles podiam ser mortos, porque eles estavam na cidade de César. César era o imperador. César era considerado como um Deus, um filho de Deus. Através de ele, coisas iam cumprir-se. Então, é interessante e eu tenho que parar para pensar e entender o contexto, porque é a mesma coisa agora. As pessoas estavam aguardando um Jesus venideiro. Eles estavam aguardando um Jesus que ia venir, mas eles não entendiam quem era bem esse Jesus que ia venir. Em la cabeça deles, esse Jesus que ia venir era um Jesus político. Eles estavam sendo pressionados por Roma, por los romanos. O povo de Israel vivia bajo na opressão. Antes era del faraó, depois agora é por Roma. E eles estavam esperando venir um governo político. Tanto que os próprios discípulos não entendiam. Eles diziam assim: "Quando é, Senhor? E quando vos tem tu reino, eu posso sentar-me à tu diestra? Ou quem vai sentar quem?" E Pedro andava todavia com sua cita, com seu cuchillo, verdade? Eles não entendiam que o reino não era solamente naquele momento. Eles não entendiam que o reino não era solo depois. Eles pensavam que ia ser naquele momento. Então, a mentalidade do povo que seguia Jesus era uma mentalidade imediatista. A hora vai ser. E se não é a hora, Jesus não está. Parecido com nós outros.
parecidos con nuestra mentalidad inmediatista, que tiene que ser ahora, que si no es ahora, alguna cosa está pasando de mal, tiene que ser ahora. Y esta era la mentalidad del pueblo. Otra cosa que tiene mucha semejanza con nosotros, es que ellos esperaban y tenían la mentalidad del reino visible. Ellos querían ver a Jesús destronando César. Ellos querían ver a Jesús entrando en Roma, entrando con los 2 pies. Ellos querían ver a Jesús entrando en un caballo blanco ahí, y no en un jumento, no en un burro. Essa era a expectativa deles nesse momento. Eles estavam esperando isso, um Jesus, uau, que é nesse momento visível. Eles pensavam, porque haviam profecias que diziam, hijo de Davi. E quem era Davi? Davi era um rei. Então, no pensamento deles, o hijo de Davi, o rei, deveria ser um príncipe. E um príncipe senta na silla del rei. Então, eles veniam com essa mentalidade imediatista, com essa mentalidade visível, e tinham esse entendimento que o hijo de Davi, o descendente da tribo de Davi, o rei chegou, e se ele chegou, ele vai sentar-se acá com nós. E eles estavam de frente de Jesus, eles estavam junto com Jesus, e eles estavam mirando a Jesus e pensando, e depois Jesus, em que horas vai começar isso? Eles estavam pensando assim, Jesus, nós não vemos a hora de que vos salgas de acá del monte, del sermão, de las parábolas, e entre lá no palácio, e empiece a hacer todo o que tem que fazer. Mira o que diz a palavra, essa parábola que estamos leyendo no versículo 11, capítulo 19, versículo 11. Como a gente, para mim se chama parábola del dinheiro. Como se chama na Bíblia de ustedes? De las minas ou del dinheiro? Minas. Ok, parábola, não é mina de mulheres, amém? Ai, muitas minas, né? Deus tem 10 minas, não, tranquilo, amém? Calma. O que significava minas? Minas era um sueldo equivalente a 3 meses de trabalho. Quantos meses de trabalho? 3 meses. Em minha Bíblia diz dinheiro, pero um sumatório de 3 meses de salário. Então, o que diz a palavra? Como a gente lo escuchava, passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava cerca de Jerusalém. Cerca de onde? De onde ia acontecer todo. O epicentro do evangelho estava cerca de Jerusalém. Ele estava caminho a Jerusalém. As pessoas tinham expectativa. A hora ele vai entrar e vai dominar o palácio. E a hora todo vai acontecer. E a gente pensava que o reino de Deus ia manifestar-se em qualquer momento. Então eles miravam para Jesus com os olhos naturais, imediatistas e visíveis, e pensava assim, a qualquer momento, esse tipo vai volver-se um louco, e vai começar uma revolução acá nesse lugar. Então Jesus começa a dizer para eles algumas parábolas, assim que lhe dijo uma parábola, e é muito interessante, ¿por quê? Porque eu tenho que ponerme os calçados de la gente que tem expectativa em Jesus. Quem acá tem expectativa em Jesus? Eu tenho muita expectativa em Jesus, muitíssimas expectativas em Jesus, pero eu tenho que aprender a poner as expectativas corretas em Jesus, porque senão eu vou quedar como essa gente, que momento que Jesus vai volver com todo, e que momento que vai ser, e se eu tenho solamente essa mentalidade, para mim perder é perder, e para Jesus perder não é perder, para Jesus perder é aprender. Às vezes a mentalidade que Jesus nos está ensinando não está relacionada com as coisas de agora, sino que está relacionada com as coisas do porvenir. Para nós, quizás o poder é agora manifesto, mas para Jesus não é assim. Por isso que a Bíblia é um contraponto com a nossa vida. Aquele que é débil é forte, aquele que é forte é débil. Aquele que põe a força em seu braço, aí está sua força. Aquele que depende do Senhor é diferente. Não daquele que depende como um covarde, sino que aquele que depende sabendo que ele tem mais força que eu, ele tem mais conhecimento, os olhos dele já han visto, os ouvidos dele já ouviram, e já penetrou no coração dele, mas não no coração do homem. Então se trata de esse evangelho que o Senhor estava querendo ensinar para eles, o Senhor estava querendo sacar para eles, é onde Deus vai ministrar nós outros acá hoje, é que saca os olhos de la hora, saca os olhos de la hora. Saca os olhos da ansiedade de algo que não passou todavia. A Bíblia me diz que eu tenho que aprender com os pájaros que não cosecham nem sembram. Todavia, vos não vas a ver um pajarito tendo frio, hambre, um pajarito limpia vidro acá em Paraguai, um pajarito fazendo malabares na esquina para conseguir dinheiro. Não vas a ver. E será que Jesus les ama mais a los pájaros ou a nós outros?
Pero vos no vas a ver un pajarito desesperado con ansiedad. ¿Y por qué nosotros andamos ansiosos? Lo que a Bíblia e lo que Jesus nos está dizendo acá é: saca os olhos desde solamente a hora e vê aquilo que os humanos, o normal, não vê. Andar com Jesus não é mirar solamente a hora, não é a síndrome da hora, a hora do resultado, a hora tenho que ser, a hora que tenho. Não vai funcionar. No meio do arte marcial, eu tenho alguns anos de experiência, mas eu vejo muitas pessoas apuradas. Eu, quando era uma pessoa que não tinha uma graduação muito alta, eu me recordo que tinha pessoas que nem treinavam. E hoje essas pessoas já me passaram, muitos já me passaram a mim. E muitos deles por logro, por merecimento, porque se esmeraram e lo hicieron bem. Mas muitos não. Muitos saltaram algumas etapas e queimaram algumas etapas de se graduar. Agora, que passa? Quando nós nos vemos, eles sabem que eles são mais avançados que eu. E não estou falando só de graduação, aquele que é de verdade sabe quem é de mentira. Estão comigo acá ou não? Então, se vos sabes o que vos cargas, e vos sabes que essa pessoa disse que carga, mas não carga aquilo que verdadeiramente tem que cargar. E isso não se trata de cinturões, isso se trata de nossas vidas. Às vezes, as pessoas a nosso redor se adelantam nos processos. Pero esse adelantar-se no processo não te garante tu título, não te garante tus habilidades, não te garantiza nada. Então, sepa esperar os tempos de Deus. Quantos estão comigo acá agora? A hora da glória a Deus? Então, eu tenho que aprender e entender com Jesus isso. Porque Jesus está dizendo assim: gente de mi coração, mira, vocês têm a expectativa que é a hora, pero não é a hora. E se eu tenho a expectativa que o reino de Deus é solamente a hora, muitas vezes terei a impressão que minha vida não está funcionando. Muitas pessoas vêm detrás de Jesus por ele a hora, imediatamente. Tem que ser a hora, tem que bendecir-me hoje, tem que ser a hora. Eu me recordo de um fato que marcou minha vida. E parece uma coisa tão sencilla, mas para mim foi tão importante. Eu me recordo que nós, quando nos mudamos a Paraguai, Thaís é rubia, verdade? La gente. E ela não nasceu rubia, amém? Tem um rosto aí, tem muito dinheiro invertido. Pero quando ela se mudou para Paraguai, ela também era rubia. E allá em Brasília, ela era uma funcionária pública. Ela trabalhava na fundação do governo, muito bem. Eu trabalhava numa empresa de equipamentos médicos. Teníamos nossos recursos, não éramos chetos, verdade? Pero não nos faltava nada. E quando nós nos mudamos para cá, antes dela vir, ela disse assim: vou fazer minhas luzes acá em Paraguai, em Brasília, já, porque não sei como vai ser allá. Aí, em realidade, Deus te estava tratando, verdade? Porque ela queria ser allá, porque não confiava em alguém acá, allá. E o tipo não errou a mão no pelo dela. E o pelo dela parecia um ovo crudo, assim. Duro, parecia um casco, verdade? E eu le mirava assim, eu pensava: pobrecita dessa chica, verdade? Quizás ela fuera como eu, que não tem nem pelos. Pero a donde vou acá é que eu pensava assim: eu vou pagar um peluqueiro para ela, verdade? E solucionado. Pero e naquele entonces, um peluqueiro era 400 mil, 300 mil, não sei quanto é hoje, em realidade, nem quero saber. Mas naquele momento, era difícil o dinheiro. Era muito difícil. E Deus me questionou, e eu questionei a Deus com relação a isso. Saquei minha mulher de allá, para ela não ter condições de fazer seu pelo. E aí eu me senti pressionado por mim mesmo. Será que Deus está fazendo algo malo? Eu me recuerdo que viajávamos nos primeiros anos para Brasil e meu irmão, meu cunhado, e nós chegávamos ali a fim de ano, ele, mira meu auto novo que eu cambiei, mira minha casa, mira isso que eu comprei, e meus filhos perguntavam assim, pero nós não podemos comprar as coisas? E eu lhes explicava, passa que nosso comprar nesse momento são as coisas de Deus, nós fomos chamados para um privilégio de Deus, que é andar com o Senhor, que é servir as coisas do reino, pero a donde vou acá é que se mis ojos estuvieran solamente en el natural, yo iba a parar en la primera peluquería y iba a decir así: acá acabó todo, vamos volver a Brasil. Pero el sobrenatural de Dios está relacionado con el esperar el tiempo correcto y el proceso correcto en la hora correcta. Porque si yo no entiendo eso, yo voy a tener la impresión que las cosas con Dios no están funcionando. Se eu não entendo que Deus tem um processo para todas as coisas,
yo voy a ser visitado por la incredulidad y pensar que no está funcionando. Se eu tenho um pensamento imediatista, a hora Deus tem que sanar-me, a hora Deus tem que transformar, a hora que vai funcionar. Essa câmera me sigue a todo momento? Quero ver se vocês estão buenas assim. É isso. Se nós não entendemos que Deus não é só a hora, nós vamos ser visitados pela incredulidade e pensar que as coisas de Deus não estão funcionando. E as coisas de Deus estão funcionando. Estão comigo acá ou não? Eu não sei qual é o pelo de tu Senhora, como é a minha história, mas eu sei que em momentos de tu vida vos vas a ser pressionado para que tus recursos sejam a resposta de Deus, e muitas vezes lo são, mas nem todas as vezes lo são. Muitas vezes é entrar na dependência de Deus e entender que, pisei em Paraguai, pisei no centro da vontade de Deus. A hora começou a jornada, a hora a vida é diferente, a hora é comer de la mano de Deus, mesmo que eu entenda que eu posso fazê-lo, e é Deus me ministrar e dizer assim, calma que sou eu que estou fazendo. Quando eu saco minha mão, Deus começa a poner na mão dele. Eu não sei acá quem está ansioso, eu não sei quem está desesperado, eu não sei quem está agobiado por los recursos e pensando que Deus não existe, pero sí Ele existe. A única coisa que não é da maneira que nós queremos que Ele seja, Ele é da maneira de Ele. Então saca essa síndrome de ser bendecido agora, hoje, porque Deus, mesmo que nós não veamos, Ele está trabalhando. Pode escutar um aleluia mais forte acá ou não? Essa palavra acá habla de Jesus, e Jesus está trazendo entendimento para as pessoas, está dizendo assim, olá gente, mira, sabe o que passa? Saque a expectativa de lo que vocês vão ver agora, porque eu vou morir acá adelante. E se vocês não entenderem isso, vão ser como os discípulos de Emaús, que saíram 11 quilômetros de Emaús para Jerusalém, se frustraram e voltaram. Então, se eu não tenho a mentalidade e aprender a esperar com os olhos de Cristo, eu vou a frustrar-me. E Jesus está de frente da gente dizendo assim, eu vou, mas eu vou a volver. Era normal nesses tempos bíblicos acá, que um rei, uma pessoa de posses, ia hasta Roma para ser empoderado por las autoridades e depois volvia. Pero nesse momento acá, as pessoas não andavam rápido com avião, com coletivos. A velocidade mais rápida que eles podiam andar é um HP, um horsepower, um cavalo de velocidade era mais rápido que uma pessoa podia ir. Então, quando um rei saía de um lugar para ir para outro lugar, tardava meses. E nesse mês ele tinha que deixar sua gente. E como quedava sua gente, ia dar muito de quem era o rei. Então, quando um rei saía para Roma para receber seu empoderamento, quando ele volvia para sua região, ele ia ver se a gente verdadeiramente obedeceu ao rei. E essa parábola de Jesus é uma explicação dessa. Gente, se um rei foi viajar para um lugar, e de quem ele estava falando? Dele mesmo. Ele estava indo de viagem. Estão comigo ou não? Jesus estava dizendo, eu estou aqui, mas eu me vou de viagem uns dias. Eu me vou. Quantos sabem que Jesus se foi? Subiu, não sabe? Hechos 3, Hechos 11, Jesus foi assunto em los cielos, a asunción de Jesus, amém? Por isso asunción de, ele foi assunto em los, então ele se foi, mas ele vai volver. E a história tem quando Jesus chegou, quando Jesus vai volver, e onde nós estamos nessa história, estamos no meio. Ele já vino, mas estamos esperando ele volver. Então a palavra diz acá, no versículo 12, assim que les dijo, o nome de la nobleza se foi a um país lejano para ser coronado rei. Quem se foi a um país lejano para ser coronado rei? Jesus. Estão acá? Ele foi para ser coronado rei. E luego al regresar, e luego regresará, e luego va a volver. E luego vai regressar. Ele se foi para ser coronado rei e luego vai regressar. Eu sei que muitos não predicam sobre isso, mas Jesus vai volver. Está acá? Ele está dizendo acá, esse homem foi para ser coronado e ele já se foi coronado. Allá onde ele está, tem 24 anciões, tem os seres viventes, todo o que eles sabem dizer é santo, 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 santo. E nós outros às vezes temos expectativas de que a gente não canta essa alabança e que a bateria, porque nós estamos entendendo que nós outros devemos adorar um Deus que quando a gente está diante dele não sabe dizer nada. A gente só sabe dizer santo, 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 santo. Por quê? Porque não tenho outra coisa para estar mirando, curioseando, porque é só o trono de Deus que me interessa. O que o Senhor está dizendo assim, eu vou a ser coronado rei, e já fui. Já fui. Como assim, pastor? Já foi ou vai ser? Jesus estava na cruz, tinha desse lado um bandido, tinha de um lado do outro, um não se arrependeu e outro se arrependeu. Jesus lhe mirou a ele e disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando és hoje mesmo? Hoje mesmo. Então aquele que já foi,
va a ser y no fue todavía. No entiendo. Romanos no, Deuteronomio 29. Ni todas las cosas vamos a entender, porque muchas cosas es en la gloria que vamos a tener las respuestas. Pero no es porque no tengo la respuesta que no existe. Él va a volver. Jesús va a volver. Vamos lá, iglesia. Jesús va a volver. Vos creyendo o no, Él va a volver. Él va a volver. Va a volver. Él fue, pero dejó el Espíritu Santo. Y nosotros no hacemos caso para el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Jesús, Dios, la misma persona, la Trinidad. Pero muchas personas están esperando a Jesús volver y no hacen caso para el propio Espíritu Santo que está acá. Automáticamente no está haciendo caso para el propio Padre. Y vive de la manera que quiera y no se da cuenta que Jesús va a volver. Y cuando Él volver, Él no va a decir así: ¿qué vos hiciste con tu vida? Y vos vas a decir: no, porque falou, no. ¿Qué vos hiciste de tu vida? No lo que los otros hicieron para que vos hiciera eso. ¿Qué vos hiciste de tu vida? La pregunta para vos es: ¿qué vos estás haciendo de tu vida? ¿Cómo vos estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo de una manera correcta, de una manera incorrecta? ¿Estás viviendo como se le antoja a mi evangelio? Yo vivo a mi manera, yo tengo mi manera de vivir y que la gente no importa nada. La gente, pero Jesús, ¿vos estás viviendo una vida bíblica o una vida más o menos? Si vos estás viviendo una vida más o menos, vos te vas para el infierno. Yo sé que asusta esa palabra, ¿verdad? Pero si vos no te convertís y te arrepentís de tus más caminos, si vos no entender que Jesús está volviendo y Él dijo que fue para ser coronado y va a volver, y si vos no te arrepentís de tus malos caminos, te vas a quedar. ¿Están conmigo acá o no? Él va a volver, va a tener un día de arrebatamiento. Bueno, vamos lá. Jesús va a volver. Mira para una persona de su lado y que está con cara de quien está viajando y habla así: Él está hablando de Jesús. Y Él va a volver. Y vos vas a rendir cuentas de todas tus cositas. ¿Están conmigo o no? Amén. ¿Puedo seguir un poco más la palabra o está muy fuerte? Vamos a terminar por acá. Terminamos entonces. Levanta-se aí, ponga la mano. No, tranquilo. Vamos lá. Versículo 13, ele disse assim. Versículo 13. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Le instruyó: haga un negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Entonces, ¿qué estaba haciendo acá? Le entregó una cierta cantidad de dinero. 3 meses de sueldo, yo le expliqué para ustedes ya. Era un buen dinero. Ele entregó a sus siervos y dijo así: mira, o que ustedes tienen que hacer, tienen que cuidar de eso. Y Dios es como si fuera para nosotros. Dios entrega a nosotros cosas que valen mucho más do que dinero. Dios entrega para nosotros algo que tiene que ser cuidado y multiplicado. Dones. ¿Cuál es tu don? Yo no sé hacer nada. Es un don. El don del nada, ¿verdad? Es alguna cosa. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son las condiciones que vos tenés financieras? ¿Vos estás esperando el perfecto? El perfecto no existe. El hecho es mejor que el perfecto. ¿Cuáles son las condiciones que vos tenés? ¿Cuál es la salud que vos tenés? Todo eso Dios te entregou. Entregou para quê? Para que vos guardes? Não, é para que vos multipliques. Pero eu só posso multiplicar aquilo que eu valoro. Vos já viste alguém que tem muito dinheiro e não cuida de seu dinheiro? E o dinheiro se evapora como água no meio de los dedos? Sim ou não? Quem já viu uma pessoa assim? Quem já chegou no fim de mês e disse assim: Senhor, me está sobrando mês de mi sueldo? Muitas vezes, verdade? Lo que Dios nos está diciendo acá es que yo tengo que aprender a cuidar de las cosas que tengo. ¿Cuál es la cosa más valiosa que alguien tiene? ¿Cuál? Tiempo. Y muchas veces nosotros queremos ahorrar el tiempo, pero es imposible. Nosotros logramos prever cómo será el tiempo, pero no logramos cambiar cómo será el tiempo. Y es eso que nos mata más aún la ansiedad. Porque tenemos la previsión, pero no podemos cambiar lo que ya estaba previsto. Y ese es un cambio de palabras con la vuelta de Jesús. Ya tengo la previsión y yo no puedo cambiar. Ahora puedo cambiar si yo sé que va a llover de abrir mi paraguas. Si yo sé que va a ser la lluvia temporal, entonces voy a sembrar. La lluvia será, entonces yo voy a cosechar. Porque si yo no entiendo de esa manera, yo vivo muy apurado, con mucha velocidad. Del más nuevo que tem acá, hasta el mayor, hasta el que tiene más edad, del más nene que está en el ministerio infantil, todos nosotros va a llegar la hora. Todos nosotros tenemos, yo no sé cuál es tu hora, yo no sé cuál es mi hora. Ahora, esa es la previsión, ahora lo que yo voy a hacer, eso yo puedo cambiar. Entonces, ¿cuál es la hora cierta? ¿Cuál es el momento correcto de mi vida? ¿Están conmigo acá o no?
es vivir en el profético. ¿Cómo vivir en el profético? El profético ya me mostró aquello que no sucedió. No como quien depende de una profecía, sino que como quien depende de la instrucción sobrenatural del Señor del porvenir. Vivir en el profético es vivir en aquello que no sucedió, pero yo sé que va a suceder. Y si yo vivo en aquello que no sucedió y yo sé que va a suceder, yo vivo con una vida de gobierno. Porque aquel que se adelanta, decía un gran pastor, gobierna. Y aquel que no se adelanta es gobernado. ¿Y cuál es la mejor manera de adelantarse? Mirar los periódicos, saber de las noticias del mundo, de Trump y de todas esas cuestiones también. Pero la principal es entender la profecía de la palabra del Señor. Porque si yo entiendo la palabra me gobierna. Y si la palabra me gobierna, yo no soy gobernado por nada de este mundo, sino que mi expectativa está en las cosas de Dios. Tengo que aprender a vivir en el profético. Si no, nosotros nos volvemos estúpidos en la iglesia. Porque es todo natural, todo lo que yo puedo ver. ¿Y de dónde nosotros sacamos la idea de lo que yo puedo ver? ¿De dónde el Señor nos mira de una manera cuantitativa? Es calitativa. Si tiene el calitativo, viene el cuantitativo. Están acá conmigo. Muchas personas me hablan herramientas y... Si vos vas a ver, la internet está llena de herramientas de cómo traer personas a la iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque es muy importante. Pero pocas personas hablan del principal invitado, que es Jesús. Si las personas empiezan a venir y nuestra vida está razonable, es un desservicio al Evangelio. Porque nuestra vida tiene que ser profunda en el Evangelio del Señor. Y no saque la responsabilidad para mí. Es tu responsabilidad. Oveja reproduz oveja. ¿Están conmigo acá o no? Habla así para tu hermano de su lado. Oveja reproduz oveja. Oveja reproduce oveja. Mi pregunta para vos. Quando vos miras a tu costado, ¿cuántas personas vos trajiste para el Evangelio el año pasado? Vamos lá. Desafíe-te a vos mesmo. ¿Cuántas personas vos evangelizaste? ¿Cuántas personas están acá en esa casa hoy? Porque às vezes vos decís assim, essa iglesia, tenemos que hacer nuevas herramientas, y gloria a Dios por eso, y estamos haciendo, y vamos a hacer, pero ¿cuántas personas vos trajiste pelos caminos del Señor? Predicando quando necessário, quando não era necessário predicar através de tu estilo de vida. Vos andás com uma invitação da igreja em tu bolsillo ou não? Vos hablas de Jesus, de hermano, eu não sei vos, pero nosotros vemos na persona e já pensamos como podemos falar de Jesus, levar para a igreja para cambiar a vida, porque aquele que me hizo bem, eu amo, eu quero evitar para outras pessoas que possam viver isso também. Quantos estão comigo acá? Estão comigo, sim ou não? Ele vai volver, Ele está volviendo, e se eu não entendo isso, eu vou a viver de qualquer maneira, pero Deus nos está chamando para viver en el tiempo profético. Deus nos está chamando para viver en el tiempo profético. Vou de novo. Deus nos está chamando para viver em um tempo profético. Eu não sei se vocês deram amém, porque eu pedi, porque entenderam. Profético não é um profeta vestido com uma roupa rara, com uma roupa muito cara, que traz de Jerusalém tocando um chofar. Profético é entender a palavra que Deus tem para minha vida, mesmo que meus olhos não vejam, e aí eu vou estar no futuro para governar. Pero mira o que diz o versículo 14, ¿puedo seguir um pouquinho mais? ¿Sí ou não? Pero sus súditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos ese por rey. ¿Por qué ellos no querían él por rey? Porque ellos querían decir así, yo quiero un gobernador, un señor, pero un rey que gobierna, ese yo no quiero. Esse eu não quero. Semana passada nós hablamos desse acá. Um Jesus que salva e um Jesus que governa. E sabe o que a gente estava querendo acá? Um Jesus que salva e não um Jesus que governa. Esse estava escrito acá, e me pergunta para vós, vos querer ser governado ou querer ser salvo? El Senhor é tu Senhor e Salvador? Ou é só tu Salvador? Estão comigo ou não? A resposta é, quais as atitudes que vos tenés de lunes a viernes? E depois a palavra sigue, dizendo, 14, 15, apesar de todo, foi nombrado rei, regressou ao país, mandou chamar os servos a quienes lo haviam entregado o dinheiro, para enterar-se do que haviam ganado, se apresentou ele primeiro e dijo, Senhor, su dinheiro ha produzido 10 vezes mais. Quantas vezes mais? 10 vezes mais. E esse acá, ele está dizendo assim, Senhor, tu dinheiro produziu 10 vezes mais. Vem comigo. Estão prendidos acá no que estamos vivendo ou não? Senhor, tu dinheiro ha rendido quantas vezes mais? Pero de quem era o dinheiro?
¿De quién? Opa. Y ahí está un gran tema. Porque si yo entiendo que es, Señor, tu dinero, Él está diciendo, yo fui solo un mayordomo. Yo no soy dueño. Entonces cuando llega Jesús, no es así, Jesús, mira mi ministerio que yo hice. Señor, cuando el pastor hablaba ahora de cuántas personas trajeron, yo soy el que más trae personas en esa iglesia. ¡Wow! Felicitaciones, el mínimo que debería ser. Mínimo, porque aquel que no sirve, no sirve. ¿Están conmigo? Tu dinero, Señor, hasta lo que yo tengo viene de vos. Ele estava dizendo assim, nada é mío, tuyo. Eu solamente me quedei como mayordomo. A honra não é minha. Ele me, esse favor é só um favor do Senhor sobre minha vida. Eu não tenho que pensar menos de mim. Eu tenho que pensar mais dele. É diferente uma coisa da outra. De quem era o dinheiro? De quem era o favor? De quem era a graça? De quem era a misericórdia? Senhor, era tuya. Esse Senhor Jesus. Então, não é pensar menos de mim, é pensar e entregar mais em Ele. Não sou o dueño, eu sou o mayordomo. E quando eu sou o mayordomo, eu não decido, quem decide é o Senhor. Estão comigo? De que? De dinheiro? Não, de todo. Dinheiro, saúde, com quem eu ando, com quem eu não ando. Se vos sos o mayordomo de tu vida, vos vas a casar-se, estar cerca de quem Deus eligiu para vos. Porque vos sos o mayordomo do tempo que o Senhor te regalou. Não te gostou? Ele corta o tempo. Versículo 17. Dice así, hiciste bien, servo bueno, respondió el rey, pues tú has sido fiel en tan poca cosa, le doy el gobierno sobre 10 ciudades. ¿Qué está pasando acá? Él no dijo así, qué bueno, servo bueno y fiel, tu vida ha sido muy fácil. Él dijo eso acá o no? Él solamente dijo servo bueno. ¿Y el servo malo? Él no dice si la vida fue buena, él no dice si la vida fue mala. Ele só disse se um foi bueno e outro foi malo. Ele não disse que a vida era muito fácil. Quizás a vida não foi muito fácil, mas não está escrito em nenhum lugar da palavra do Senhor que nossa vida iba a ser fácil. Agora me converti e todas as coisas vão a melhorar. Quizás vai a empeorar. ¿Sabe por quê? Porque vai ter que mover nas raízes de tu vida. Pedir perdão, humilhar-se, sacrificar, dar sem querer dar, dinheiro, ofrendar para os outros que estão mais prósperos que vós, porque ofrendar para quem não tem prosperidade é fácil, aí é assistência social, mas ofrendar para quem não necessita é diferente. Estão comigo ou não? Às vezes te vai custar um pouco, te vai custar andar na contramano do Senhor Jesus. E eu sei que não é fácil, pela Bíblia nunca fala que é fácil, a Bíblia só me diz para que eu seja fiel. Esta parábola trata de dizer assim, deixa-me contar algo. Se eu tenho a lente, as perspectivas de vida de acordo com minha realidade, eu não avanço. Mas minha perspectiva tem que ser com as lentes do Senhor. Delante de la cuenta de los hombres. Quem foram os discípulos? Se os discípulos estiveram acá hoje, quem eram eles? Desastre. Um morto cortou a cabeça, outro foi crucificado de ponta cabeça, outro foi aberto, os membros dele explotado, todas as partes do corpo, outro foi echado. O primeiro apóstolo, o primeiro diácono que se manifestou, ele começou a falar de Jesus, motivado, pensando assim, uau, Pedro falou, 5.000 pessoas se converteram. A hora de eu vou predicar também, Estevão abriu a boca, pum, le mataram com pedras. O próprio apóstolo Pablo le matou. Estão comigo acá? Vos queres perder ou queres ser crente? Porque às vezes nos toca. Eu não sou o profeta del caos. Eu sou solamente o profeta que está dizendo, profeta, eu não quis dizer que eu sou profeta. Estou sendo usado por Deus como um profeta para dizer que no mundo nós tendremos aflições. Mira o que diz na palavra, Juan 16:33. Eu les he dicho essas coisas para que em mim hayan paz. En este mundo afrontarão aflições. Estão comigo? Pero anímense, he vencido el mundo. Ele venceu, ponto final. Não quer dizer que se ele venceu, as pessoas agregam umas coisas, verdade? E ele venceu, igual, mas eu vencerei também. Vai vencer, se vos confiarem nele, senão não vai vencer. Quantos vêm comigo acá, família? Aonde vou acá é 1 Coríntios 15:19. Se a esperança que eu tenho em minha vida estão nas coisas dessa vida, eu sou o mais miserável de todos. Saca tus ojos solo del natural y empieza a poner tus ojos en el sobrenatural del Señor Jesús. La vida já não é fácil de vivir de uma maneira correta. Agora, se eu vivo de uma maneira correta, esperando em Deus e solamente no natural, é motivo para frustração.
Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Descansem nele, Senhor. Uma vez que vos aceitaste Jesus, está caminhando com ele, Senhor Jesus, tenha paciência, tenha calma. Eu não conosco de Gênesis, Apocalipse, alguém que esperou e se decepcionou com o Evangelho do Senhor. Lo que nós estamos passando é uma leve e momentânea tribulação, segundo o apóstolo Pablo. E se vos não está passando tribulação, alguma coisa está mal. Por quê? Porque servir o Evangelho é estar na zona de desconforto. Nós estar na zona de conforto é mudar de cá para lá, servir, estar, obrar. Pero las cosas del Señor son incomparables con nuestras cosas. Entonces no se trata solo de querer tener problemas ahora. Es entender que mi manera de vivir, todo es para Dios, sin religiosidad, pero entender que es de Él, por Él y para Él las cosas. Entonces yo saco mis ojos del natural, saco un poco mis ojos del natural. Entonces ya sé, pastor, yo no ni voy a trabajar mañana, voy a quedar orando, ¿verdad? Vos no entendiste nada. Porque para ser el natural, ¿quién hace el sobrenatural acá? ¿Quién acá? ¿Alguien? ¿Alguien acá hace sobrenatural? Brujos. ¿Quién hace el sobrenatural? El Señor. Nosotros hacemos el natural. Nosotros hacemos el natural. Quien hace el sobrenatural es el Señor. Entonces yo no puedo, ahora yo voy a hacer el sobrenatural acá. Vos podés orar y el sobrenatural ocurrir, pero quien hizo fue Dios. Entonces mi papel es hacer el natural. ¿Cuál es el natural? Despierte temprano, cepilla los dientes, lava tu cara, dá un beso a tu Señor y vete a trabajar. Trabaja, honra al Señor, sirva a los hermanos, ayuda al necesitado, ayuda a aquel que Dios te mandó, mismo que no sea necesitado. Y viva de una manera a honrar al Señor tu Dios, con santidad. Apártate del pecado, apártate de la vida de inmundicia, apártate de la avaricia, apártate de la mujer adúltera, apártate del hombre adúltero, apártate del sexo antes del matrimonio, apártate de aquel que es negligente con la palabra del Señor y busca, si es para estar con ellos, viva de una manera evangelizar por el ejemplo. ¿Están conmigo acá, familia, o no? Entonces el Señor dice así, siervo bueno y fiel. ¿Cuántos acá quieren escuchar eso? Siervo bueno y fiel. Esse é o anelo de nosso coração. Pero eu não sei como você está vivendo sua vida. Quizás está tirando seu dinheiro, sua vida, seu tempo, seus relacionamentos em la basura. Quizás nós estamos como Eclesiastes. Eclesiastes diz que todo tem seu tempo predeterminado. Então, se todo tem seu tempo, é o tempo de Deus el predeterminado. E se eu me adelanto al tempo de Deus, não é que eu governei, eu desgovernei. Porque todo tem seu tempo. Tem tempo de abraçar, mas também tem tempo de alejar-se. Se eu não entendo isso, eu vou abraçar quem Deus não mandou abraçar. Tem tempo de orar, sim ou não? Então, se você está sofrendo, llores. Viva tu duelo. Porque se você não viviste tu duelo, no tempo de alegrar-se, não vai alegrar-se, porque está com o coração ali atrás. E se é para llorar, pues llore. E nós estamos acá. ¿Por quê? Porque nós somos chamados de orar com os que lloram e alegrar-se com os que se alegram. Te toca a hora de orar, minha irmã, vamos abraçar-nos, vamos orar junto contigo tu dolor. Mas nós não vamos viver nesse dolor. Nós vamos sair desse dolor. Estão comigo? Há tempo de orar, mas não há tempo de não orar, há tempo de alegrar-se. Há tempo de sembrar, mas há tempo de cosechar. E a Bíblia está dizendo acá que há um tempo determinado para todas as coisas. E se eu não entendo que há um tempo determinado para todas as coisas, vou querer que minha vida seja uma explanação gráfica perfeita. E não é assim. Como é a explanação gráfica da vida de um crente? É mais ou menos assim. E glória a Deus por isso. Porque se eu não entendo isso, eu vou malgastar meu tempo. Vou malgastar minha saúde, vou malgastar minha vida, vou malgastar a maneira que eu entendo as coisas. Versículo 20 diz assim: Luego llegó outro servo e dijo: Senhor, aqui tienes su dinheiro, lo he tenido guardado, envuelto em um pañuelo. ¿En dónde estava envuelto? Em um pañuelo, guardadito aí. Mira que interessante que disse acá, porque quando eu leí essa passagem, eu pensei assim, pero ¿por qué Jesús le reta el tipo, verdad? Si él guardó el dinero en un pañuelo, guardó también.
Es lo que tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que depositó y cosecha aquello que no sembró. Opa, entonces Jesús ahora es ladrón. ¿Vos entendiste? Porque él no entendió quién era Jesús. Él pensó que Jesús era quien él creía que era. Y no era así. Ahora, mi pregunta acá, y es interesante, si ese muchacho agarró el dinero, las minas que el Señor le dio, enroló en un lienzo, no perdió, pero ni ganó. La pregunta acá es, ¿o qué él hizo en todo ese tiempo que el Señor no estaba? ¿O qué ese muchacho que guardó, que parece que hizo bien, guardó, pero guardó en un lienzo? ¿O qué él hizo cuando el Señor no estaba? ¿A dónde él estaba? ¿Qué él estaba haciendo? No sé qué él estaba haciendo. ¿Será que él estaba preocupado en construir su propio reino en ese tiempo que él estaba guardando? Estaba pensando, no, voy a ser tan bueno que voy a guardar las minas del Señor y voy a construir mi propio reino. ¿O no? ¿O estaba pensando en otra? ¿O estaba malgastando? Yo no sé lo que él estaba haciendo, pero yo sé que él cuidó con tanto celo que no dio atención para lo que el Señor le entregó a él. ¿Quién es ese? Cuando está todo perfecto yo voy a servir. Ahora yo estoy guardando mi talento. ¿Quién es ese? Cuando todo prospere en mi vida, ahí sí yo voy a empezar a ayudarle al reino. Y no da ni 1000 guaraní para la gente que está en la calle. No son piedosos. Están guardando el talento en un lienzo, esperando la vida perfecta, esperando la vuelta del Señor. Y cuando el Señor volver, ¿qué vos vas a decir de tu vida? Yo no sé cómo vos llegaste acá, si está empezando tu vida, si tenés más de 80, menos de 80, 10, 15, 20 años. La pregunta es, ¿qué vos estás haciendo con los talentos que el Señor te entregó? En otras palabras, ¿qué vos estás haciendo de tu vida? Quizás ese muchacho pensó así, ¿sabes qué? El Señor me entregó ya esas minas. Voy a sentar y voy a descansar. Pero hay tiempo para descansar, pero hay tiempo para trabajar. ¿Sabe lo que pasa? Dios reprobó el estilo de vida de él. Dios tampoco aceptó. Él viene y llama al Señor de ladrón. No entendió quién era Jesucristo verdaderamente en su vida. ¿Sabe lo que yo veo acá? Versículos 22 y 23. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar a los intereses. Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, le aseguro que a todo aquel que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que él tiene. ¿Sabe de qué se trata eso? No se trata de cuántas condiciones vos tenés, se trata de lo que vos estás haciendo con las cosas de Dios que entregó. ¿Cómo vos estás haciendo con las cosas que Dios entregó? ¿Sabe de qué se trata esa palabra? Esa palabra se trata de un rey que tiene relacionamiento con 3 personas. Siervo bueno, siervo malo y el último siervo. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta el que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlo delante de mí. Parece duro, ¿verdad? La palabra. Pero ¿qué clase de persona sos vos? ¿Siervo bueno? ¿Siervo malo? ¿O un enemigo de las cosas del Señor? Yo no sé quién sos vos, pero yo sé que yo necesito y tengo la necesidad de convertirme. Yo leo eso y me molesta. ¿Por qué? Porque yo estoy tan lejos de lo que Él gustaría que yo fuera. Y si yo no tengo ese entendimiento, yo me voy a volverme muy soberbio. Y ese entendimiento, ese discernimiento no es mío, solo para mí como individuo Jones. Ese es el discernimiento que el Señor me da como iglesia. Si nosotros no tenemos ese entendimiento de ese quebrantamiento de qué es lo que estoy haciendo con las cosas de Dios, qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo, qué es lo que estoy haciendo con mi dinero, qué es lo que estoy haciendo con las vidas de las personas que están a mi alrededor, qué es lo que estoy haciendo de mi vida.
Va a alegar el Señor porque Él dijo que va a volver, Él va a volver. Él va a alegar y va a decir así, ¿y qué vos hiciste de la iglesia que yo te confié? ¿Qué vos hiciste de la célula que yo te confié? ¿Qué vos hiciste de la mujer que yo te confié? Del marido. ¿Qué vos hiciste? ¿Qué vos hiciste? ¿Sabe cuál es la mejor manera de nosotros vivimos? Prostrados delante del Señor. Si vos escuchaste esta palabra, nosotros queremos decirte que vos no estás solo. Nosotros somos una familia y queremos andar contigo. Entonces acá en la descripción del video tiene un enlace con nuestro WhatsApp, con nuestros contactos. Escríbanos, acepta y entrega su vida para Jesús, que ese es el camino correcto, y cuenta con nosotros como familia para caminarmos juntos. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho.